Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 1, de língua portuguesa, do 6º ano do ensino fundamental. Nós vamos para a sequência de atividades 3, aula 7 e 8. Na aula 7, modos verbais, aqui na minha apostila está na página 30. Localizem-se na apostila de vocês também. O objetivo dessa aula: identificar os efeitos de sentido dos modos verbais. Aqui é importante você lembrar o que é verbo. Verbo é aquela palavrinha que indica a ação, por exemplo, andar, correr, sorrir e as suas devidas conjugações, né? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais e assim por diante. Os verbos também podem indicar estado, né, ou condição, como é que você está se sentindo, por exemplo, eu estou com fome, eu senti frio, eu fiquei triste e assim por diante, tá? Também os verbos indicam fenômeno da natureza, choveu bastante hoje. Muito bem, então é o primeiro passo para você entender os modos verbais, tá? Nesta aula, você deverá realizar uma pesquisa sobre um dos modos verbais. Se for possível, respeitar um distanciamento seguro. A atividade poderá ser feita em grupo, né? Aqui, no caso, com a sugestão de fazer essa pesquisa em sala de aula. Siga o passo a passo. O professor informará qual será o modo verbal que você vai pesquisar, né? Então, indicativo, imperativo ou subjuntivo. Então, é importante vocês saberem que existem esses 3 modos verbais. Muito bem. Mesmo que cada um ou cada grupo faça a pesquisa de um modo verbal, por exemplo, o grupo A vai fazer sobre modo indicativo, o grupo B vai fazer sobre modo imperativo e o grupo C vai fazer sobre modo subjuntivo. Tudo bem, não tem problema. Mas depois é importante que todos os alunos conheçam as características de cada um desses modos verbais. Saiba como funciona cada um desses modos verbais, tá? É importante que todos saibam. Você pode fazer essa pesquisa em gramáticas, né? Livros físicos, pegando o livro na biblioteca da sua escola, enfim, a mini gramática que a sua escola oferece, ou online, tá? Também pode pesquisar em livros didáticos. Você precisa, então, pesquisar, levantar o conceito de modo verbal. Então, olha só, modos verbais são indicadores, né, ou formas de expressar ações. Como eu disse, por exemplo, eu ando bastante todos os dias. Certezas, eu fui para a escola hoje. Dúvidas, talvez eu vá para a escola amanhã. E assim por diante, tá? Então, já coloquei aqui para vocês esse conceito, já praticamente entreguei a pesquisa aqui pronta para vocês. Muito bem. Próximo item: situações de comunicação em que ele costuma ser utilizado. Por exemplo, olha, se você está pesquisando sobre o modo indicativo é usado para indicar certeza. Então, olha só, aqui também já estou facilitando a vida de vocês, tá? Situações de comunicação em que ele costuma ser usado, em que esse modo verbal costuma ser usado. Por exemplo, o modo indicativo, então, diz respeito às ações que expressam uma certeza, como eu já disse para vocês, tá? Eu dei o exemplo aí. Eu fui para a escola hoje, isso é uma certeza. Modo subjuntivo indica ações que ainda são dúvidas, incertezas, pois não podemos garantir que acontecerão. Por exemplo, talvez eu vá para a escola após o feriado, por exemplo. Modo imperativo é aquele modo que eu costumo falar que é o modo do imperador, né? O imperador dá as ordens, é mandão. Então, o modo do imperativo expressa os verbos de comando, indica, né, os verbos de comando, de ordem, de pedidos. Geralmente são aqueles verbos que você encontra em propagandas, né? Compre tal produto, experimente tal sabor, conheça tal coisa. Então, experimente, conheça, compre, são verbos,
dando ordens, tá? Assim também como os verbos de manuais de instrução, de textos instrucionais, de receitas culinárias, por exemplo, né? Então você pega uma receita culinária, tem lá: coloque a farinha, adicione os ovos, acrescente o leite. Então, coloque, adicione, acrescente, são os verbos que dão os comandos do que é que você deve fazer. Ele praticamente está te dando uma ordem. Faça cada coisa, né, no seu devido lugar, siga esse passo a passo para poder dar certo, ter chance de dar certo a receita, tá? Então, o modo imperativo são esses os exemplos, tá? E esses casos de uso. Modo imperativo, a mãe fala também em casa: vai lavar louça, menino, arruma essa cama, tira essa toalha molhada de cima da cama. Então, arruma, tira, vá, coloque, limpe e assim por diante. São modos verbais no imperativo, são verbos no modo imperativo. Então, aqui nos exemplos de uso, né, existem várias possibilidades e certamente vocês vão encontrar muitas outras. Aqui um pequeno exemplo, né, no modo indicativo: Marcos respeita os professores. Essa frase, ela transmite uma certeza de que Marcos respeita os professores. No subjuntivo: talvez Marcos respeite os professores. Pode ser que Marcos respeite os professores, é uma possibilidade, tá? Imperativo. Então, dando uma ordem aí, né? Uma voz de comando, uma ordem. Respeite os professores. Aqui até cabe aqui um ponto de exclamação. Depois aqui, escreva no seu caderno o que pesquisou. Então, você vai copiar essas informações sobre a pesquisa, né? Lembre-se de explicar com suas próprias palavras, pois o mais importante é garantir que você compreenda os usos desse modo verbal, tá? Como eu disse no começo, mesmo que cada grupo ou cada aluno pesquise um modo verbal, é importante que todos compreendam o funcionamento dos 3 modos verbais, tá? E depois, quando terminar a coleta e seleção de informações, você deverá apresentar para a sua turma o que pesquisou. Pense que você vai ser o professor e que, portanto, deve ser claro em sua fala. Então, aqui vai depender de cada professor, de como cada escola e cada professor vai organizar, então, a apresentação dessa pesquisa. Se vai fazer essa apresentação, se vai somente visitar o caderno, fazer o acompanhamento aí da pesquisa, enfim, fica a critério de cada professor. Na sequência, aula 8, certeza ou dúvida? Objetivo da aula: identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, ainda continuando o assunto dos modos verbais. Leia as frases a seguir, retiradas do jornal Joca, que vocês já conhecem muito bem, edição 150, 25 de maio de 2020. O Brasil sofre, olha aqui do verbo sofrer, destacado, com a pandemia da Covid-19 e é provável que nós tenhamos uma crise no ano que vem. A forma verbal sofre expressa ideia de certeza ou dúvida? Então, creio que vocês já entenderam, né, e já perceberam que a forma verbal sofre expressa a ideia de certeza, uma vez que se refere a um fato confirmado. O Brasil sofre com a pandemia da Covid-19 ou sofreu com a pandemia da Covid-19. Isso é um fato, né? É certeza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Letra B. Explique o efeito de sentido produzido pela forma verbal tenhamos. Então, nesse caso, a forma verbal tenhamos expressa a ideia de dúvida, tendo em vista a não comprovação de que realmente haverá a crise ou de que realmente haveria a crise, né? Se tratando aí da Covid-19. Olha, o Brasil sofre com a pandemia da Covid-19. Isso é fato, é certeza, era um fato, era uma certeza. E é provável que nós tenhamos uma crise no ano que vem, que seria, porque o jornal é de 2020, então seria 2021, né? Então, é provável, pode ser que nós tenhamos uma crise no ano que vem. Então, indica uma possibilidade, uma dúvida, tá? Então, vocês veem que o Brasil sofre com a pandemia,
Essa forma verbal que indica uma certeza é modo indicativo. Por favor, voltem na letra A e acrescentem aqui que essa forma verbal que expressa a ideia de certeza é o modo indicativo. E a forma verbal que expressa uma dúvida, uma possibilidade, é o modo subjuntivo. Opa! De acordo com a frase, o que já sabemos sobre o Brasil e o que ainda é provável acontecer no futuro? De acordo com esse trechinho que é retirado do jornal Joca, que é de maio de 2020, o que já se sabe, né? O que já era possível saber sobre o Brasil. Sabemos que o Brasil está sofrendo com a pandemia. Não temos certeza, mas é provável que haverá uma crise no ano que vem, considerando então que esse ano que vem seria 2021, já que o trecho do jornal é de maio de 2020, ok? Agora é a sua vez. Elabore uma frase a partir de um assunto ou um tema que exige das pessoas mais consciência e comprometimento, a fim de se evitar prejuízos ou perdas maiores. Lembre-se de aplicar o que você aprendeu adequadamente. Para relembrar, veja a tabela a seguir. Modo indicativo: expresse uma certeza. Por exemplo, ela vai à festa. Modo subjuntivo: indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, pode ser que ela vá à festa. Pode ser que ela vá à festa. Modo imperativo: expressa uma ordem ou uma orientação, né, um pedido. Vá à festa, divirta-se. Muito bem, então aqui vocês vão escolher um tema, um assunto que exige então alguma consciência, algum comprometimento das pessoas. Então, olha só, aqui no modo indicativo, um exemplo. Todos precisam respeitar a natureza. Isso é uma certeza, tá? Então, a frase transmite essa certeza. Modo subjuntivo. A frase transmite possibilidade, tá? Talvez todos respeitem a natureza um dia, quando tomarem consciência do quão necessária ela é para todos nós. Pode ser que todos respeitem a natureza num futuro próximo, tomara. Estou torcendo muito para isso. Modo imperativo é o modo do imperador, aquele mandão que dá as ordens. Respeite a natureza, você também precisa dela. Muito bem, pessoal. Então, hoje eu vou parando por aqui. Espero ter contribuído com vocês com essas explicações, com a correção dessas atividades. Até a próxima e um grande abraço a todos.